Bom dia, professores, bom dia a todos que nos ouvem. Um pouco antes da aula do professor Ledo, eu queria dar um recado sobre o nosso dia de sexta-feira, e quando nós teremos, então, a avaliação tradicional, né, que faz parte do programa, avaliação com uma questão de cada um dos professores, uma questão relativamente simples, porque eu sei que precisa... vocês precisam fazer num tempo relativamente curto. E, no final, nós temos sempre a sessão de perguntas e respostas. Este ano, nós vamos responder apenas as perguntas que nos forem enviadas com antecedência, porque, sim, podemos dar uma resposta mais pensada e mais correta, digamos assim. Então, se você tem alguma pergunta a respeito de matemática, problema de matemática, ensino de matemática, currículo, história da matemática, qualquer coisa ligada a esse universo, né, onde nós habitamos, se você é aqui do Rio de Janeiro, escreva sua pergunta, jogue aqui em cima da mesa. Você pode se identificar ou não, mas seria bom. E você pode dirigir a pergunta a um dos professores ou simplesmente ao conjunto, nosso conjunto dos professores que estiver presente. Para os professores de fora, envie a pergunta ao seu coordenador e ele transmitirá a pergunta aqui para a nossa coordenação. Ok? Então, aproveitem a aula do professor Ledo e tenham um bom dia a todos. Alô, alô, tudo em casa? Oi. Obrigado, mestre, mais uma vez. No último encontro nosso, nós começamos a discutir sobre avaliações. E no encontro anterior, nós discutimos quase que filosoficamente o que significava avaliação, então, o que era uma prova, que para mim é fundamental. Prova é um ponto-chave dentro do processo educacional, que, inclusive, no último encontro eu defendi isso, inclusive é um instrumento de poder que muitos professores usam de forma indevida, e ela é fundamental, o processo de avaliação é fundamental. Hoje nós vamos continuar o processo, só que agora nós vamos fazer o que eu já tinha começado a discutir na aula, no encontro anterior, nós vamos fazer um trabalho de chão de fábrica, ou seja, eu estou preocupado com o que é feito para valer. Todo o material que eu vou apresentar aqui, eu retirei do meu computador, dos meus arquivos pessoais, de como eu organizei esse material em sala de aula, em colégio, e baseado nos erros que eu cometi, inclusive eu apresento um erro aqui, engraçadíssimo que eu cometi, erros que eu cometi na organização de arquivo, erros que eu cometi na elaboração de questões, tá? E os estudos, eu tenho muita prática em montagem de questões, muita. Então, eu estou preocupado em saber como é que se monta a prova, como é que se organiza arquivos numa escola, não é como se deveria fazer, como seria maravilhoso ser feito, porque eu tenho, na verdade, uma condição de um professor que trabalha feito um maluco, tá? Com frequência, inclusive final de semana está trabalhando, que para mim é um grande problema do professor ter que levar material para casa. Tá? Então, a gente tem que pensar em como é que você vai realizar, de fato, como é que a coisa acontece para valer, qual a condição que a gente tem. Inclusive, já começo falando uma coisa que eu sempre defendi. Exatamente por essa correria, o magistério é um processo de repetição. Só se ganha dinheiro no magistério repetindo as coisas. Se alguém aqui faz, eu bato palma, eu duvido muito, tá? Porque eu já tive uma discussão, inclusive, com a minha mulher, que também é professora, ela é professora de português, que cada prova dela, uma vez, cada prova que eu faço, eu quero fazer uma prova diferente. Eu falei, então sai do magistério. Tá? Porque, por exemplo, quando eu tinha 3 turmas de 7ª série, vamos dizer, tenho 3 turmas de 7ª série numa escola, eu tentava montar a mesma prova para as 3. De forma, não deixa sair, todo mundo faz isso. Tá? Não deixa sair de sala, porque em seguida vem outra prova. Você tenta repetir o que você fez, porque senão você fica louco. Tá? De um ano para outro. Agora, a gente tem que ter determinados cuidados. Por exemplo, eu trabalhava muito em escolas grandes. Durante um período da minha vida, eu trabalhei em grandes escolas do Rio de Janeiro. Grandes escolas significa particulares.
significa que o pessoal tem dinheiro. Se o pessoal tem dinheiro, gera-se nessa escola um mercado paralelo de aula particular. Tá? E tinha professores, inclusive eu tenho o nome de uma delas, que ela mesma falava que queria o meu material, que era especialista em dar aula particular para aluno meu. O que significa que ela possuía todas as minhas provas. Então, de um ano para outro, eu não podia repetir questões. Primeiro que já não se repete, porque o aluno do ano anterior tem a prova e passa por de cá. Tá certo? Então, mas eu mantinha os arquivos que de coisa de 3, 4, 5 anos eu começava a recuperar as questões, fazia umas alterações e recolocava. E por que eu falo repetição? Aula de geometria espacial. Se você já montou prova de geometria espacial desenhando, um desenho de geometria espacial, eu usava muito o Word, o material do Word para desenhar, o Word tem ferramentas de desenho muito boas e o computador entende como texto, a figura fica pequenininha e é perfeita, só que para desenhar com aquela ferramenta, você perde uma eternidade de tempo montando uma figura. Tá? Você perdeu, sei lá, 3 horas montando a figura. Pode estar certo que eu vou usar essa figura esse ano que vem eu vou fazer uma alteração nessa figura e usar ela de novo, tá? E depois eu mudo mais um pouquinho e uso de novo. Tá certo? Então, o processo de repetição ele é fundamental. Se é fundamental para ganhar dinheiro, ninguém aqui é santo. Tá? Essa história de que... E eu ficava irritadíssimo. 2 frases que me irritavam em escola. Uma, isso aqui é uma família, não é não. Escola é empresa, eu sou empregado e trabalho por dinheiro. Esse troço de que isso aqui é uma família, meu pai não me coloca para fora de casa. Pelo menos um pai normalmente não faz isso. O patrão me demite. Não tem esse papo de que escola é família. Tá? É uma comunidade, eu gosto das pessoas, etc., mas meu colega não é meu irmão. São relações distintas. Outra que me irritava ao limite, magistério é sacerdócio. Não é, não. Magistério é profissão. Eu ganho dinheiro. Não, a gente tem que pensar nas criancinhas. Penso nas criancinhas do Brasil inteiro. É que estão na frente dessa lista são os meus 2 filhos. Eu tenho que pensar nas criancinhas, sobretudo os meus filhos. Então, não tem esse papo, não, faz em nome de educação. Não faço, não. Faço em nome de um salário. Tá? E diante dessa condição de ser uma profissão, você cria estruturas para ganhar dinheiro. E uma delas são os processos de repetição. Aula, todo mundo tem aqui, o inferno. Você vai dar a primeira aula da tua vida sobre PA e PG. Se você lembrar como é que possivelmente você montou, você deve ter pego um livro, porque o livro é a grande chave do processo educacional, lido, estudado um pouquinho e criou uma estrutura para a tua aula. Praticamente durante anos, se não o resto da vida, aquela vai ser a sua aula básica de PA e PG. Você repete a aula. Você altera uma coisinha, acrescenta, melhora, mas você criou a sua aula. Tá certo? Então, o processo do magistério é um processo repetitivo. Primeiro ano meu de magistério, eu comecei com pré-vestibular. Eu dava 9 vezes a mesma aula em um dia. Tá? Que eram 5 turmas de manhã e 4 turmas à noite no mesmo curso. E era engraçadão, porque as últimas aulas eram mais rápidas. O que acontecia? Eu já sabia quais as dúvidas, tá? Já estavam montadas as piadas. Tá? Então, a primeira aula não dava tempo de falar tudo que eu tinha organizado. Iniciando, eu organizava a aula, preparava, que são 2 momentos chaves da tua vida, preparar a aula para valer, quando você inicia e quando você está terminando o magistério. Aí inicia, você prepara a aula, começava as primeiras aulas, não dava para falar tudo. Nas últimas sobrava um tempo. Sobrava tempo por quê? Porque antes que vocês perguntem, eu já dava a resposta. Né? Então ganhava um tempo na brincadeira. Mas é um processo repetitivo, mas presta atenção, era pré-vestibular. Eu dava, inclusive com a mesma piada. Se alguém assistisse de manhã e de noite, ia escutar a mesma piada. Tá? Porque você montava uma espécie de script. E eu ganhava dinheiro. Presta atenção que eu ganhava dinheiro. Porque eu gastei tempo com todo carinho montando a aula e dava 9 vezes a aula. Então, eu ganhei 9 vezes o trabalho que eu tive em casa. Então, se eu perdi meu domingo, sei lá, tarde inteira do meu domingo para poder montar a aula que eu ia dar na segunda, tá? Eu gastei uma tarde e dei aula o dia inteiro. Agora, não, para cada turma, aquela turma tem um pessoal com um pouquinho mais de idade, a outra turma eu vou ter que bolar uma aula diferente,
São 9 aulas, eu vou precisar de 9 tardes. Não tem como fazer isso. Tá certo? O magistério é um processo de repetição, claro que você adapta, claro que conforme você vai ganhando experiência, se você sabe que uma sala é diferente da outra, você usa o mesmo padrão de aula, mas na hora você altera. Claro que eu sempre falei também que o magistério o professor é uma espécie de artista da improvisação. Você entra dentro de uma sala, isso eu falava na direção, coordenador de escola, eu falei, olha, quando eu entro para dar aula, eu tenho ideia do que falarei, mas do que vai acontecer eu não sei. Tá? Porque você já deve ter passado por isso, para preparar a aula toda montada. Chega em sala, está uma, DE, uma discussão de relacionamento, de um rolo qualquer em sala de aula, você não tem condições de dar teorema de Pitágoras no meio daquela confusão. Suspende o teorema de Pitágoras, vamos discutir o que está rolando na sala de aula. Tá? E acabou. O que é? Aquilo acabou. E quando um maluco não levanta o dedo e faz uma pergunta que você não esperava, e a pergunta é riquíssima. Tá? Você pega todo o material que você preparou, separa e começa a falar sobre aquilo. Então, ela é um processo de improvisação. E essa capacidade de improvisação, quem te dá é o tempo. Tá? Porque você tem todo um cabedal de experiência que te permite improvisar na hora. Mas, no início, a maior parte das vezes, se tiver que fazer improvisação, muito professor treme na base. Né? Faz uma pergunta e agora. Inclusive, tem uma coisa. Tem problema de falar que não sabe? Chão de fábrica. Eu estou falando que eu quero professor. Primeira semana, primeiro mês, cuidado, você deve falar, mostrar, porque você está avaliando a turma, mas a turma está te avaliando. Tá? Depois que a turma pegar confiança em você, meu filho, aí você faz o que quiser. Tem gente que não sabe, mente, e mente e fala que está mentindo. Tá? E não vai dar rolo. Tá? Você falou um monte de... Depois você fala, tudo que eu falei, isso aqui está errado. Tá? Como que você falou? Porque vocês acreditam em tudo que eu falo, o que é que eu posso fazer? Tá certo? E depois você conserta, obviamente, faz, mas isso depende da turma ter confiança em você, tá? Saber com quem está falando. Então, o início da brincadeira, do processo de uma turma, todo ano, o início do ano é sempre tenso, razoavelmente, porque você vai entrar no processo de avaliação. Você avalia a turma te avalia, e você vai tentar criar uma relação de confiança. Depois que essa relação de confiança está feita, vai lá. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Está no ar isso aqui? Tá, né? Nós vamos fazer isso, tentar ganhar um tempo que eu já falei para fazer. Use construção de banco de questões. É a primeira coisa que eu vou discutir com vocês. Se eu tenho que repetir, você pode ser Você tem um tempo de aula por semana, é a semana inteira para preparar uma aula. Então, cada aula sua é diferente, cada prova tua é diferente. Né? Você só não é professor, porque essa não é a realidade de professor nenhum. Tá? Normalmente você tem um monte de professor. Matemática, por exemplo, tem um monte de aula numa mesma turma, uma quantidade não tão grande de salas de aula, mas com frequência você pega todas as turmas da mesma série, aquela cacetada de diário de classe para preencher, que é outro inferno. Outro inferno odiava diário de classe. Tá, eu tentei, e aqui aparece até colocar diário de classe em PowerPoint. Tá, aí o coordenador da escola falou, não, isso não é permitido por lei, por azar dele. Que azar dele não, porque depois ele mandou fazer do mesmo jeito, mas pelo menos disse que ele é mentiroso. Não, a lei não permite. Eu falei, a lei permite. A lei não permite. Acontece que eu trabalhava com como é que é a Comissão de Educação do Estado? Não é da secretaria, não. Tem um grupo de pessoas que delibera sobre o Estado. Eu trabalhava com o presidente dessa comissão. Aí eu fui conversar com ele, falei, escuta, é proibido fazer em PowerPoint? Falei, não, a indicação é que se faça eletronicamente. Aí eu falei, desculpa, mas a lei não manda não, a lei manda o contrário, indica que se faça eletronicamente. Começou a facilitar. Tá? Uma das coisas, por exemplo, que eu fazia era chamada com PowerPoint, que era um barato. Eu deixava deixava 1 de ponta a ponta. Tá? Todos os quadradinhos dos dias, com 30 aulas, 30 uns, ele veio, todos eu mandava somar, dá 30. Quem faltava, eu colocava 0.
Aí o total de faltas saía, tinha um monte de coisa que saía no meio do PowerPoint, controle de nota, tá? Mas isso não é nosso problema agora. Nosso problema agora vai ser como organizar o arquivo, tá? O que está aqui, que vai aparecer para vocês agora, é exatamente o que eu fiz, tá? Use a construção de um banco de questões. Eu tentei fazer isso que está aí no quadro, tá? Eu tenho isso no meu computador, está aí, fui eu quem fez, tá? Não deu certo. É bonito, é maneiro, ou seja, eu peguei por tipo de questões, por conteúdo, tá? Que na verdade é o que eu acredito que ainda todo mundo trabalha, porque hoje tem a questão da habilidade, mas a minha experiência é que praticamente ninguém sabe trabalhar por habilidade. O que as pessoas fazem é caça um conteúdo, aí vê qual é o conteúdo, monta a questão em cima do conteúdo, depois caça uma habilidade para encaixar no conteúdo, quando na verdade a coisa deveria ser o contrário. Você quer trabalhar por habilidade, você começa pela habilidade e não pelo conteúdo, mas a minha experiência revela que praticamente todos os professores caçam conteúdo, tá? Inclusive os livros não são organizados por habilidade, deveriam ser, né? Se a habilidade que quer, capítulo 1, a habilidade tal, aí vai ter um monte de trabalho sobre aquela habilidade. Na verdade, os livros são organizados por conteúdo. Aí eu fechei conteúdo, análise combinatória, binômio de Newton, e coloquei. Aí o que eu fazia? Em cada uma delas, eu colocava, por exemplo, esse quadradinho que está aqui do lado, ó, esse quadradinho que está aqui do lado, é a pasta análise combinatória. E ali tinha arranjo, combinação, fatorial, tá? Aí o que acontecia? Eu abria um documento e ia colocando questão por questão que eu tinha usado num documento do Word. Então, tinha um documento inteiro com o princípio fundamental da contagem. Tá? Qual o problema disso? Eu tinha que arranjar um outro domingo durante a semana para fazer isso. Tá? Porque isso dava trabalho, eu tinha que deslocar as questões das provas que eu aplicava, das listas de exercícios, para isso aí. 2, eu não sabia se eu tinha usado essa questão ou não. E é fundamental saber se eu já usei em determinada escola uma questão no ano anterior. Então, esse tipo de arquivo é interessante para programa, tem programa no mercado que tem coisa parecida com essa. Tá? Só que não é tua organização pessoal. Bate no microfone, né? A tua organização pessoal. A tua organização pessoal demanda que você saiba quais as questões que você já usou, tá? E onde você usou, em que ano você usou. Aí eu parti, e é verdade, isso é cópia de material meu, tá? Eu parti para outro tipo de organização. O que eu fazia? Dentro normalmente era meus documentos, tá? Num computador, ou ficava na área de trabalho. Existia uma pasta chamada escolas. Dentro dessa parte chamada escola, eu colocava um monte de pasta, uma para cada escola que eu trabalhava. Dentro dessa pasta da escola, que eu vou usar aqui, por exemplo, 3 escolas fictícias, a escola tal, eu abria a pasta da escola tal e colocava uma pasta para cada ano que eu tinha utilizado. Então, eu sabia, por exemplo, qual é a prova que eu apliquei, e dentro dessa pasta que eu organizava as questões que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu quero saber qual a prova que eu apliquei no primeiro ano, na escola tal, em 2017, tá? Eu não me preocupava com a matéria dos bimestres, porque normalmente as matérias bimestre a bimestre, ou seja, aquilo, análise combinatória, etc., você tem mais ou menos o que você aplica em cada bimestre. Tá? PAIPG, por exemplo, normalmente, ou inicia o primeiro ano, tá? Você inicia o primeiro ano, ou ela começa alguns você sabe, por exemplo, primeiro ano vai ter função. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Não sei se você trabalha com conjunto, eu começava normalmente com noções de conjuntos, função do primeiro grau, função do segundo grau. Então, quando eu abria, e dependendo da escola, abria o ano, eu já sabia, o bimestre, eu já sabia mais ou menos qual a matéria que estava lá. Aí eu via qual era a questão, e se eu tivesse que montar a prova, o que eu fazia literalmente era copiar a questão, se eu quisesse, passava para o arquivo novo e fazia as alterações que eu queria. Mas o problema é um nome. Vou para lá, para outro computador, porque esse aqui tem uma configuração muito baixa para montar isso aqui, tá? Para montar o que eu vou mostrar para vocês. Passa isso aqui. Isso, olha só. Está funcionando? Tá. Aqui
eu coloquei uma pasta que eu copiei para cá, Papman janeiro 2020. Ele é muito bom quando abre. Quando abre é maravilhoso. Abriu. Tá? Dentro dessa pasta, que eu montei para cá, eu coloquei a pasta escola. Na pasta escola, eu coloquei 3 escolas que eu trabalho. Claro que eu preferi não colocar os nomes dessas escolas mesmo. Tá? Eu trabalho na escola Lusitano, eu trabalho na escola tal, e no colégio Lusitano, colégio tal e escola Coisa. Tá? Era fundamental saber as provas que eu tinha aplicado em cada escola. Particularmente, eu organizei aqui um monte na escola tal, que é o meu interesse agora. 2016, 2017, 2018, 2019. Aí eu faço o seguinte, eu vou lá em 2016, abri 2016. Todo o material está aqui. Agora, repara como eu organizei isso, tá? Eu organizei isso assim, primeira série, 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 segunda série, segunda série, segunda série, segunda série, terceira série, terceira série. Gavetas foi uma lista de exercícios. Isso aí é verdade, tá? Boa parte disso aí realmente eu copiei, eu só apaguei o conteúdo que estava dentro, que tinha cabeçalho de escola, tá? Estão todos em branco. Lista de exercícios. Isso aqui é o ícone aqui do PowerPoint, não, do Excel. Isso aí eram as notas. Eu montava a planilha de notas e deixava aí. Dá para colocar PowerPoint, eu organizava. O mistério para você organizar isso é o nome. Tá? Você vai criar um padrão que você vai querer. Por exemplo, eu quero organizar por série. Então, se eu começar com série, ele vai colocar série de ponta a ponta. Ele coloca numa espécie de ordem alfabética, tá? Alfanumérica, porque aqui vai começar primeira, segunda, terceira série. Tá? Mas você pode querer, ao invés de começar pela série, começar... Se o arquivo trata de uma avaliação, é uma lista de exercícios, é uma avaliação. Ó, aqui eu comecei por aval, avaliação. Isso aqui é um PowerPoint, lista de exercícios, programa do 2º grau, simulado. Isso aqui é uma prova de Malbataan que eu aplicava. Tá? Pouca gente usa, Malbataan, o nome dele é Júlio César Melo de Souza. A galera devia muito utilizar esse cara, só que eu trabalhava na escola que Malbataan deu aula. Tá? Aí eu falava, ó, nessa escola, na minha mão, só passa quem tiver lido esse cara. Que era absurdo, na escola que o cara trabalhava, você não sabia quem era Malbataan. Eu aplicava uma prova de Malbataan. Aí eu ficava me você vai dar uma prova de livro? Vou. Tá? Como faz essa aí outra história, eu não vou conversar com vocês agora não. Agora, repara, eu coloquei avaliação primeira série, avaliação segunda série, avaliação terceira série. Repara que eu fiz... e outra coisa que eu fiz foi o seguinte, abri uma pasta aí dentro para colocar notas, o Excel separado. Depois eu fiz o seguinte, repara uma outra forma de organizar isso, ó, 2018. Avaliação primeiro bimestre, ao invés de série. Tá? Agora está organizada. Avaliação primeiro bimestre, aí vem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, avaliação segundo bimestre. Como é que você vai escolher fazer isso? Sei lá, cara. Você só tem que escolher uma. E manter essa porcaria pelo resto do ano, que eu vou te mostrar para vocês o que acontece se você não manter. Se você não mantiver. Olha só. Eu vou pegar uma aqui, você não pode digitar, esse é o inferno. Quando você for dar nome, se você quer montar uma organização bonitinha como essa, deixa eu deixar claro, não estou falando que eu conseguia fazer bonitinho desse jeito não, porque isso aqui é consequência de que eu fui ajeitando. Bonitinho desse jeito só no final. Porque no início ficava tudo uma zona de primeira categoria. Por quê? Porque eu dava nome às provas. Você não pode dar nome, você tem que copiar o nome. Se você digitar, você vai errar e a ordem não vai se estabelecer. Repara o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa segunda série aqui, ó. Aqui eu dava aula de laboratório de física. Segunda série, primeiro bimestre. Vou mandar renomear, isso está em inglês, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, na hora de digitar, eu digitei isso que estava aí que eu queria, só que eu tirei o espaço. Eu não bati o espaço que tem entre o traço e o 2. Olha o que vai acontecer com isso.
ela sai da ordem. Agora aquela ordem bonitinha, primeira série, segunda série, foi para o espaço, cara. Isso aí está aqui embaixo, ó, onde ela foi ver parar. Tá? Vou devolver ela para o lugar, ó. Renomear. Coloca um espaço aí. O que significa que se você resolver digitar, colocou um espaço, esqueceu um espaço, bateu alguma coisinha diferente, desorganiza o teu arquivo. A jogada é fazer o seguinte, pega um documento Word, vou abrir, prova nova, vem com o cabeçalho da prova, etc. Aí isso aqui vai ser prova XPTO, calcule, terminei a prova. Agora eu vou salvar. Arquivo, salvar como? Eu quero salvar, cadê? Área de trabalho, Papimé, escolas, colégio tal. Está em 2000, onde eu estava, hein? Sei lá, tanto faz. 2016. Preste atenção numa coisa que aconteceu. Não apareceu arquivo nenhum e vai aparecer agora. Acontece que eu estou usando uma versão em formato DocX. Todo aquele arquivo eu falei que eu peguei do meu computador. Todo aquele material está em doc. Tá? O que significa que não existe nenhum arquivo DocX. Eu venho aqui, salvar como? Doc aparece no Word 97/2003. Olha lá. Que prova é essa? Eu não sei. Essa prova é da primeira série. É da segunda série, eu vou dar um teste a mais. O pessoal foi mal no teste, isso todo mundo já fez. Tá? Porque se todo mundo se aplica um teste, a turma inteira se arrebenta, quero ver você mandar essa nota para a coordenação e a coordenação não perguntar o que aconteceu. Tá? A turma inteira se arrebenta, é um bando de burro. Cuidado, meu irmão. Dá um jeitinho de... Você pode ter errado a mão, inclusive. Tá? Alguma coisa deu errado, certamente. E essa coisa que deu errado pode ter sido sua aula. Então, o pessoal não entendeu o que você falou. Então, é frequente, aplica um outro teste, dá de novo a matéria e dá um outro teste para ver como é que o pessoal vai. Então, vou aplicar prova, segundo bimestre, está aqui. Entendeu o que eu fiz? Ó, Del. Cadê o Del aqui? Del. Não tem nome nenhum dado. Normalmente, o que aparece como nome é a primeira palavra que você digitou na prova. Eu venho aqui e não digito, eu clico em cima, eu quero que seja o teste 3, ó, o nome aparecendo. Se eu pedir para salvar, eu vou estar com 2 documentos com o mesmo nome, ele não vai perguntar se você quer trocar os documentos. Eu não posso salvar 2 documentos com o mesmo nome. Esse é o teste 3. Eu venho aqui e só troco o que eu desejo que seja trocado. 3. Salvar. Esse material está salvo, essa super prova que eu acabei de preparar, sobe isso aqui, foi em 2016 que eu abri, né? 2016, segunda série, aqui o teste 3, olha ele, XPTO. Qual é a vantagem desse tipo de trabalho com montagem de arquivo? A vantagem, vou voltar para o PowerPoint, a vantagem é que você cria um arquivo todo organizado, tá? E não dá trabalho. É só você ter o cuidado, não dá trabalho a mais do que você teria normalmente. Tá certo? Você montou a prova, etc. O mistério é como é que você vai organizar o teu arquivo. A melhor forma de organizar, na minha opinião, é pelo nome do arquivo. Tá? A própria organização, se você for fazendo isso de não digitar e salvando, você estabelece uma ordem, que você já predeterminou como é que vai ser, e essa ordem te permite encontrar qualquer prova que você queira. E aí, qual a matéria que tem ali dentro, mais ou menos você sabe. Isso era o que eu fazia na prática, tá? E funcionava. Tá? De início eu digitava, aí ficava tudo fora de ordem, não sabia onde é que estavam as provas do primeiro ano. Estava por ano, estava por escola, mas a ordem das questões não estava tão clara como fica ali. Agora, olha só, vamos para a questão. Também estou preocupado com como é que se monta a questão na prática. Tá? Uma prova é um instrumento de avaliação, é um instrumento de coleta de informações. Você vai coletar informações sobre o quanto o aluno aprendeu,
Para valer, a prova só teria sentido, para valer entre aspas, tá? Porque tem um monte de outros fatores. Tem a justificativa social do teu trabalho, você devolve para a sociedade a nota do aluno, o desempenho que você está fazendo. Mas enquanto a avaliação tem como instrumento de poder, nós já discutimos isso tudo, mas como avaliação, o ideal seria que você pegasse as informações que você conseguiu na prova e você faz isso. Até certo ponto faz. Tá? Você percebe que o aluno não entendeu uma parte da matéria. Quando você for voltar da aula, você começa a dar um pouco mais de força para a parte que você viu que a galera estava com dificuldade. Então, por exemplo, se você começar a perceber que a galera não está conseguindo organizar a solução, você deu uma discursiva, uma prova de construção de questões, não está organizando, você começa a forçar a barra para eles organizarem o que está falando. Não pode ser só o resultado. Não, mas minha conta está na outra página. Aí eu fiz de cabeça. Falei, cola a cabeça na prova para poder corrigir, meu irmão. Você tem que organizar. Uma solução não é a resposta. A solução é como é que você chegou até a resposta, é o que eu vou organizar. Você corrige argumentos. E tem que saber organizar um argumento. Se você perceber que não dá, você sempre faz um feedback. Um certo feedback sempre existe. Você retoma, você descobre que está pesando a mão demais, que está difícil para a galera, ou que está muito fácil, então tem que ir mais fundo. Você vai descobrindo. Sempre tem um certo feedback. Essa é a função. E, normalmente, as provas são montadas a partir de questões. Tem dois tipos básicos de questões. Um tipo de questão que a gente chama de resposta construída, normalmente se fala em dissertativa, né? Discursiva, e a outra é a resposta escolhida, que normalmente fala múltipla escolha, mas não é só múltipla escolha. Múltipla escolha é uma das, pelo menos classificação que eu faço, para uma das respostas escolhidas. Tá? Do que consiste uma questão de resposta construída? Ela tem um corpo. O corpo vai te dar um contexto sobre o qual a questão é montada, ou seja, você vai organizar a cabeça do maluco que vai tentar resolver a questão que você bolou, para que ele oriente o pensamento para aquele ponto. Ele já chega na prova mais ou menos sabendo o que vai cair, tá? Porque ele assistiu às aulas, você já discutiu com eles, etc., mas a prova setoriza, a corpo da questão setoriza o que vai fazer. Depois tem um ponto que é fundamental e as pessoas têm que ter cuidado, que é o comando. Você tem que deixar claro para o aluno o que você quer que ele faça. Qual a operação que ele tem que realizar para dar por concluída a condição do argumento. O que você quer? Tá? E uma chave de correção, que nós já vamos discutir o que é uma chave de correção. Praticamente ninguém aqui, se não montou questão para instituições de elaboração de questões, instituições que elaboram vestibulares, concursos, se você fizer uma discursiva para uma instituição dessa, você vai ter que apresentar uma chave de correção. Mas quando você faz discursiva, você não apresenta a chave de correção na hora que você monta a questão, mas você cria a chave de correção na hora de corrigir a prova. Tá? E que é bastante lúcido que se faça isso, eu já discuto com vocês. Vamos partir para as questões. Essa questão eu usei. Tá? O tempo gasto por uma bordadeira para executar um trabalho é proporcional à área da figura a ser bordada. Dona Maria gastou 2 horas para bordar o motivo da figura 1 e deseja bordar o motivo, deseja bordar o mesmo motivo, só que ampliado. Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrados maiores. Na figura 1, a grade é formada por quadrados com 1,5 centímetros de lado. E na figura 2, os quadrados têm 3 centímetros de lado. Quanto tempo Dona Maria gastará para executar o bordado da figura 2? Essa parte aqui de cima, isso é o corpo da questão. Essa aqui, isso é o comando. O comando tem que existir. Tá? Repara uma coisa, você pode construir até uma questão onde não haja corpo. Você vai direto para o comando. Calcule a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 7 e 8. Cadê o corpo? Está no próprio comando. Toda a informação está lá. Mas o comando tem que existir. Comando não pode ser implícito.
que alguns professores têm, até a gente vai discutir isso, tá? Olha só. Aí está a solução, tá? E como é que você faz quando está corrigindo? Quando você entrega, por exemplo, uma prova para uma organizadora de concurso, você entrega a possível chave de correção. Se a organizadora for bem montada, trabalhar a sério, essa chave de correção vai ser alterada. Porque para valer, depois que você aplica a prova, você deve pegar uma parte dessa prova, por exemplo, 100 provas. Vamos pegar 100 provas, um pacote, provas misturadas, pega um monte de canto e coloca 100 provas. Aí, os elaboradores corrigem essas 100 provas e veem como os alunos estão respondendo. E, a partir daí, você pode alterar a chave de correção. Porque a chave de correção não é divulgada previamente, obviamente, né? Você divulgar a chave de correção. Na prática, o que nós fazemos? Nós corrigimos a prova, pegamos a questão e começamos a corrigir. E quando começamos a corrigir as primeiras questões, nós vamos criando uma chave de correção. O que eu vou considerar como meio ponto, o que eu vou considerar, inclusive, infeliz dos primeiros, ou feliz, né? Porque os primeiros a corrigir, com frequência, você não tem o mesmo critério do final, você tenta manter. Pessoalmente, eu fazia isso. Eu estou falando o que eu fazia e o que eu aconselho as pessoas a fazer pela minha experiência. Se eu pegasse uma prova, duas coisas que eu tentava não fazer. Uma coisa que eu não tentava não fazer. Não olhar o nome de quem é o dono da prova. Eu não quero ser influenciado. Ah, você não é influenciado. Mentira. Você é influenciado. Você é humano. Ah, não, sou profissional de um lado, minha vida pessoal. Mentira. Profissional e pessoal se mistura tudo. Tá? Xingou minha mãe, é profissional e pessoal. Não existe esse troço, para mim, de você é um humano. Você quer formar na escola o ser humano completo. O ser humano pronto para o exercício da cidadania. O ser humano completo. E você não é completo. Você se setoriza. Então, para não ter o risco de corrigir uma prova, é fulaninho. Não pode ter isso, é fulaninho. A primeira coisa que eu tentava era não olhar. Eu tentava porque, de repente, só olhar para a letra, você já sabe, pela forma que eu organizo, quem é a pessoa. Né? Mas eu tentava não olhar de quem é a prova. Tá? Segundo, eu vou corrigir a questão número 1. Eu corrigi a questão número 1 do primeiro ao último. Isso dá mais trabalho. Mas o que eu tentava? Porque quando eu montava a questão número 1 do primeiro ao último, eu criava uma chave de correção e aí eu começava... Porque a chave de correção que a gente cria na hora que está corrigindo, ela não é colocada no papel, ela está na tua cabeça. Não vou considerar meio ponto para cá, um ponto... Não, deve colocar no papel. Deve, mas não vai pôr. Você está corrigindo isso no domingo, no horário do Faustão. Ao invés de assistir Faustão, você está corrigindo prova. Então não vai gastar seu tempo para ver se consegue assistir o Fantástico. Tá certo? Não é. Você não vai gastar o domingo inteiro fazendo isso. Gasta até. Mas você tem tempo limitado, você tem que fazer. Então você guarda de cabeça. Se o cara fizer até aqui, eu vou considerar meio ponto. Se eu fizer, está na tua cabeça. Só que se eu consigo fazer isso para a primeira questão, eu vou até o final tentando manter o mesmo critério para todo mundo. Agora, se a prova tem 10 questões, eu corrijo 10 questões, criando chave de correção para as 10 questões, e vou tentar manter o mesmo critério em todas as 10 questões para 40 alunos de uma turma, pode contar que a chance de você quebrar esse critério de correção é muito grande. Então, a chave de correção existe, você usa, não é possível você fazer uma correção sem chave de correção. Discursiva é impossível, nem que esteja. Só vou dar certo se o cara acertar de ponta a ponta. Ou seja, ou é nada ou é tudo. Isso é uma chave de correção. Você vai ter uma chave de correção, ou então você não corrige a prova. Se você começar a corrigir, você vai construir uma chave de correção. Aqui tem uma, que eu não vou discutir, como é que resolve essa questão, e a partir daí se criaria uma chave de correção. Aqui, ó, por exemplo, o aluno montou a proporção dos tempos nas medidas, meio ponto. O aluno encontrou a área da figura 2 em relação à figura 1, mas não montou a proporção entre as áreas e o tempo. Vale tanto. Você cria isso na tua cabeça. Dessa forma escrita, é normalmente quando você apresenta para uma instituição. Na prática, inclusive, galera até já sofri, eu já sofri, de você estar terminando de corrigir uma questão, tá, ou na metade da prova, um moleque faz uma coisa que você não tinha pensado.
Aí você olha para aquilo e você diz, tem sentido isso que ele falou. Não, pode ser sim, merece um pontinho aqui. Aí você é obrigado a voltar para todas as questões que você já corrigiu, para ver se tem algum que conseguiu, que pensou a mesma coisa que você não tinha visto aquilo até aquele momento. Tá certo? Mas a chave existe e o que você tem que ter é uma coerência no uso dessa chave de correção. É possível montar uma questão sem corpo? É. É possível montar uma questão sem comando? Não. Se não tiver comando, o aluno sabe o que fazer. Tá? É possível montar uma questão sem chave de correção? Só se você montou a questão para não corrigir. Tá certo? Eu tive um professor que fez isso, tá? Não, a maior parte das vezes, está perguntando se a chave de correção vai estar anotada. A maior parte das vezes não é anotado, fica na tua cabeça. É na hora que você está corrigindo. Tá? Que você vai considerar o que você vai chamar de meio, o que você... Agora, se você considerar de meio ponto uma coisa para um e não considerar meio ponto para outro, você está sendo incoerente. A chave de correção pressupõe que você vai manter a mesma chave para todo mundo. E se você descobrir algum ponto que a chave tem que mudar, você acaba tendo que voltar para ver todas as provas que você já corrigiu. Tá? Eu, quando pego, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez, pegar uma observação brilhante do aluno, eu não tinha pensado nisso, cara. Duas coisas, eu fico feliz, tá? E faço um comentário sobre a mãe do aluno, porque eu vou ter que voltar o trabalho todo para corrigir a prova, mas ele está certíssimo, não tem que discutir com ele. Tá? Tem que bater palma, parabéns, você vai me dar mais uma hora de trabalho para retroceder o que eu já fiz. Não dá uma hora não, porque a correção... matemática tem uma vantagem na correção. Valeria uma apresentação nossa sobre como é que se corrige uma prova, tá? Porque a gente não corrige linha por linha, como a infeliz da minha mulher, que é professora de português, quando vai corrigir redação. Redação é um inferno. Enquanto ela corrigiu 10 redações, eu terminei uma turma, porque eu não leio a questão, eu vejo a questão. Então, a primeira, segunda questão, terceira, você lê ela inteira. Da quarta, você já sabe onde os alunos estão errando. Onde são os erros mais comuns. Aí você já bate o olho e fala, aqui, e manda. Tá? Então, é muito mais rápido. Corrigir matemática é escandalosamente mais rápido que corrigir português, história. Tá? Dá uma olhada nisso aí. São questões com erro, tá? Eu estou me aproximando aqui porque a minha letra está pequenininha no computador, tá? Dona Maria gastou 2 horas para abordar o motivo da figura 1 e deseja abordar o mesmo motivo, só que ampliado. Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrados maiores. Na figura 1, o quadrado tem 1,5 e na figura 2, o quadrado tem 3 centímetros. Quanto tempo Dona Maria gastará para executar o bordado da figura 2? Essa questão está errada. O que está errado nela? Essa questão está errada. Presta atenção. Eu não falei que o tempo é proporcional à área. A rigor, o aluno não tem como fazer. Esse é o problema que você não pode deixar, não pode inferir. Tá? Ele pode fazer de outra forma. Vocês vão ver um erro que eu cometi aqui. Tá? Ah, não, está subentendido. Por quê? Quem diz, por exemplo, que não é proporcional ao comprimento? Dobrou a medida do quadriculado, dobrou o tempo para fazer. Essa questão tem um erro, e o erro está no corpo. Não tem todas as informações necessárias. Olha aí outra. A mesma. Aqui está apresentando. Dona Maria gastou 2 horas para abordar e deseja abordar um motivo ampliado. Para tanto, tal. Cadê? Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrado. Não, lá em cima, o tempo, estou lendo embaixo, está na primeira linha. O tempo gasto por uma bordadeira para executar um trabalho é proporcional à área da figura. Tá, mas qual é o erro que tem aí? Não tem comando, gente. E isso aí é um erro muito comum de professor, porque está subentendido, olha, eu disse que ela quer abordar a segunda.
Eu disse que ela quer abordar. E, presta atenção, o aluno não tem que responder o que... Hã? Ele tem que estar pensando igual você. O aluno não tem que responder o que está na tua cabeça. Eu queria, o problema é teu, meu irmão. Então, o cara tem que saber o que tem que ser feito, cara. Tá? O comando é fundamental e tem que estar claro. Ó, isso está errado. Essa aqui está errada. Eu falei que o comando tem que estar claro. É a mesma coisa, proporcional à área, dobrou, etc. Mas olha o comando. O que é preciso para que Dona Maria execute o bordado da figura 2? Agulha e linha. Pô, agulha e linha. Tem que estar claro o que você quer. Ah, mas não era isso que eu queria. Problema teu. Teve uma professora que veio falar comigo, que por sinal era uma das professoras que dava aula particular com as minhas provas, que eu falei para você. Ela descreveu uma figura e pegou uma linha, mandou o aluno colocar uma perpendicular a essa linha e foi descrevendo como é que ele ficava passando pelo ponto médio, segmento. O aluno, ao invés de fazer assim, pegou a perpendicular e fez assim, para cima da folha. Deu para desenhar no espaço, calculou, só que dava resultado diferente. Aí ela deu errado e o aluno veio reclamar, ela veio conversar comigo. O que eu acho? Eu falei, eu acho que tem que estar certo. Por quê? Porque quem errou foi você. O comando não estava claro. O aluno fez uma coisa que é plausível na montagem que você fez. Você vai ter que aceitar todas as soluções. A solução no plano e a solução no espaço. A não ser que você colocasse desenhando sobre o plano, etc. Aí você fechou. Tá? E você tem que estar aberto, inclusive, para isso. Há possibilidades. Há possibilidades de outras soluções que você não pensou. Tá? Eu acho que é a próxima. Isso aqui está errado. Essa aqui é genial. Esse é erro meu. Tá? Eu ri muito. E fiz comentários sobre a mãe do cara porque realmente fez tudo que eu não queria. Olha só. Está escrito assim, a tabela ao lado, y é uma função de x. Se você olhar na tabela, você tem o seguinte, 5, 8, 11, 14, está indo de 3 em 3. E o y, 15, 24, 33, está indo de 9 em 9. Isso significa que intervalos iguais da variação do x correspondem a intervalos iguais da variação do y. Isso é característica de função afim. Tá certo? Mas repara que quando eu construo uma tabela, eu não sei qual é o comportamento disso, que eu não disse que fenômeno é esse, está descontextualizado, entre o 5 e o 8. Ele pode estar entre 5 e 8, de 3 em 3 obedecendo isso, mas aqui pode ter uma curva qualquer. Dá para fazer, por exemplo, uma senoide ampliando. Aí você pega os picos. Tá? Os picos formam uma linha. Aí seria essa tabela. E a curva não é uma linha. Mas se de início, só olhando para a tabela, eu tenho a ideia de que a modelagem do problema que gerou essa tabela deve ser feita por uma função afim. Eu tinha discutido isso, sobre modelagens, como é que se faz. Aí eu perguntei na prova, há indícios de que esta função seja uma função afim? Justifique sua resposta. A ideia é para ele discutir. Um maluco colocou assim, há indícios. A matéria desse bimestre é função afim. Eu olhei para o cara, pô, aí não vale, pô. Há indício. Eu passei um bimestre falando de função afim. Aí aplico uma prova e vou falar sobre função quadrática. Tá? Aí o que eu tive? Eu tive que dar certo para o cara. Eu vou dar certo. E ele falou, meu irmão, pô, colabora. O cara deu. Então fala assim, e presta atenção, possivelmente ninguém leu isso e imaginou que alguém fosse dar uma resposta desse, inclusive eu. Pode ter certeza que você pode montar uma questão, tá certinho, bonitinho, quando você olha, alguém deu uma resposta que você não esperava. Inclusive essa, que nada tem a ver com matemática. Mas a pergunta, tá? Usando critérios matemáticos, de repente eu podia fechar isso. Mas é indício. Você está dando função afim, você vai cobrar o quê? Está escrito no cabeçalho da prova.
Aí foi, por isso que eu estou falando, erro direto, cara. E você tem que estar aberto para aceitar. Cometi um erro, ri, vira pro cara, ô, meu irmão. Faz parte do processo. Questão de múltipla escolha. Discutimos da discursiva. Questão de múltipla escolha. Questão de resposta escolhida. Completar lacuna, relacionar colunas, falso ou verdadeiro e múltipla escolha. Vou tentar andar um pouquinho rápido, tá? Completar lacuna, você poderia imaginar que você está tirando xerox do xerox, não, olha só, estou mal, né? Fotografia, eu vou disponibilizar esse PowerPoint se vocês quiserem descer, tá? Completar lacuna, você poderia considerar que não é uma questão de resposta escolhida. Mas ele é tão imediata. Aqui está falando sobre o triângulo podem ser classificados considerando os lados, um triângulo que possui 3 lados iguais, 2 lados iguais ou diferentes, 3 lados diferentes, ou quantos lados? Pode ter quantos ângulos? 3 ângulos agudos, um ângulo reto, um ângulo obtuso. Tá legal? Aí pergunta, quanto aos lados o triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaliano. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, retângulo, obtusângulo. Normalmente essa questão é pobre, tão pobre, eu não me lembro de ter usado esse tipo de questão. Tá? Porque ela normalmente só usa decoreba, uma relação decoreba, e não conta para ninguém não. Não sei se vocês pararam para pensar, mas por incrível que pareça, para os outros, não para nós, matemática é uma das disciplinas que menos se decora. Tá? A gente sempre está procurando o porquê das coisas. E isso sai por causa disso, você desenvolve um processo. Tá? Você não sabe, essa fórmula funciona. Que, diga-se de passagem, que são os momentos que se usa decoreba, os alunos mais adoram, né? Tipo a equação do segundo grau. Tira a fórmula de Bhaskara e ela funciona para tudo. Tá? E é normalmente onde não se aprende matemática. Né? Eu raramente uso, classifico, é tão simples que eu classifico como resposta escolhida. Relacionar colunas. Mesma questão, tá? Os triângulos podem ser classificados em quanto aos lados, quanto aos ângulos, ossos, calendo. Aí você coloca, relacione a primeira coluna com a segunda. Triângulo com os 3 lados congruentes. Triângulo com somente 2 lados congruentes. Triângulo com qualquer 2 lados não congruentes. Triângulos com 3 ângulos agudos. Triângulos com um ângulo reto. Triângulo com um ângulo obtuso. Aí coloca escaleno, acutângulo, obtusângulo, equilátero e isósceles. Para começar, você deve observar que do lado esquerdo tem 6 e do lado direito tem 5. Quando eu monto, normalmente eu não deixo 6 e 6. Porque essa questão ela é ruim para você saber se o cara sabe ou não sabe. Porque ela tem uma margem de chute bastante considerável. Por exemplo, se ele sabe que é um... Inclusive, se não me engano, eu tirei o retângulo exatamente. Se ele sabe que é um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo, ele já diminuiu consideravelmente a chance de errar as outras. E montar uma chave de correção para isso aí começa a ficar invocado. Se você coloca um número diferente numa das colunas, um a menos, numa da coluna da outra, você já diminui a chance, porque ele não sabe qual aqui não está. Tá? Se tiver todas, e aqui ó, tem 2 retângulos, então cometi um erro, ele volta para testar erros cometidos. Tá? Se você tira um, dificulta um pouco mais. Se a questão aparecer dessa forma aqui assim, então é pior. Ele é uma péssima questão para você verificar, ou seja, para discriminar o conhecimento do aluno, discriminar o aluno. Por quê? Porque se ele, por exemplo, olha aqui, P1, P1, P2, P3, P3, já sabe que o P não é o 4, não é o 5, não é o 6. Tá certo? Então ele vai jogando com isso... ele vai jogar com a resposta e diminui, não é que ele vai acertar direto, mas você aumenta a chance de acertar no chute. Aí fica difícil discriminar o aluno. É uma questão, inclusive, que em concurso é uma questão evitada. Tá? Verdadeiro ou falso? Essa eu usei muito, até aí mesmo. Tá? Todo triângulo isósceles é acutângulo? Verdadeiro ou falso? Todo triângulo que tem 2 lados congruentes, tem 2 ângulos congruentes, verdadeiro ou falso? Repare que isso aí isso não é decoreba. Tá?
É o verdadeiro ou falso com frequência. Quanto mais colocar dessa forma. Existe, isso aqui está com quantificadores, quase sempre. Você tem uma declaração e cada verdadeiro ou falso é uma questão. Quando é que eu fazia esse tipo de prova? Eu tinha uma prova que eu aplicava que era toda de verdadeiro ou falso. Era a prova de geometria posicional. Tá, eu colocava de ponta a ponta de verdadeiro ou falso uma prova. Ah, verdadeiro ou falso, se prepara que você vai entrar pelo canto. Primeiro que a chave de correção não é acertou metade das questões, tem metade dos verdadeiros ou falso, tem metade. Eu fazia montava quantas questões que acertar, é fácil corrigir. E não é uma questão, uma prova fácil de fazer não, verdadeiro ou falso é enroladinho. Você consegue montar. E dependendo da parte da questão, como geometria posicional, é bastante razoável, porque os alunos iam com e eu falava que podia, caixinhas, canudinho, que eu fazia perguntas sobre o cubo, sobre não sei o que lá, e eles tentavam ver no espaço. Tá? E era bastante interessante. É válida esse tipo de questão, e em concurso, a verdadeiro ou falso aparece assim. Tem uma série de 3, 4 afirmações e pergunta qual delas é verdadeira. Particularmente para concurso. A verdadeira ou falsa que eu falei direto, ela é jogo, você monta uma chave de correção. Por exemplo, eu normalmente montava o seguinte, quem acertasse... Vamos colocar 10 questões só para facilitar. Quem acertasse até 3, está com 0. 3 é chute. Aí colocava 4 e 5, dava 1/4 da questão. 6 e 7 para diminuir a chance, mas eu não colocava até a metade está com 0. Eu normalmente dava uma margenzinha ali, dificilmente alguém tirava 0, mas tirava um pouquinho. Minha prova de falsa verdade tinha umas 30 questões, tá? E perdia umas 2 horas fazendo a prova, que não era assim. Aluno, é verdadeiro ou falso? Diminui a felicidade. Pode diminuir porque não vou montar uma questão simples. Inclusive, os alunos pararam. Pode usar calculadora? Eu falei, posso montar a prova para calculadora? Como assim? Se vocês vão usar calculadora, eu não tenho mais a obrigação de usar 30, 45, 60. Eu vou montar ângulo. Eu vou montar a prova para ser usada com uma calculadora. Não, faz a prova sem calculadora. Valeu. Tá. Se for assim, ela discrimina pouquíssimo. Se você sabe que a primeira é verdadeira, você joga de baixo um monte delas fora. Falou? Deixa eu adiantar aqui por causa do nosso horário, tá? Que hora que bate isso? 10 e 15, dá tempo, dá tempo. A que mais interessa, que a galera mais usa, que os concursos mais usam, a múltipla escolha. O que compõe uma questão de múltipla escolha? Corpo, comando, resposta, ela não tem chave de correção, porque ela só tem, você não vai corrigir, considera o meio certo, a chave de correção dela é certo ou errado, tá? Ela tem distratores. Deixa eu deixar claro que a palavra distrator não existe, tá? Procure um dicionário que não existe. Mas ela é usada no meio das pessoas que montam prova. Distrator são as respostas erradas de uma múltipla escolha. Tá? Tem uma resposta e os outros que são os distratores, tá? Em uma sala de 50 pessoas, homens e mulheres, das quais 32% são homens, em uma sala de 50 nenhuma sala há 50 pessoas, homens e mulheres, das quais 32% são homens. Corpo da questão. Se 10 mulheres saírem da sala, a percentagem de homens na sala passará a ser de resposta, 40%. Distratores, 34, 36, 38, 42. Deixa eu falar uma coisa. Montar questão de múltipla escolha é difícil, tá? Pensa que é fácil, não. Ela é fácil de corrigir e é difícil de montar. Ela é difícil de montar porque tem um monte de técnica para montar uma questão, tá? 40%? 50 pessoas, 32%. 32% são 16 homens nessa sala, não é isso? Tá certo? Se saem 10 mulheres, ficam 40 pessoas, das quais 16 são homens. Tá certo? 8% de 40, 8 é 20% de 40. Então, 16,
40% de 40%, a resposta é a letra D. Tá legal? Agora, escolheu o gabarito, você escolheu a resposta, escolheu não, você montou, resposta montada. Você constrói, agora você vai ter que escolher os distratores. Os distratores devem ser plausíveis. Tá? Se eu coloco aqui, quantos por cento de homem? 5. Qualquer retardado mental, aspas, né? Retardado mental nem tanto, mas 5 está na cara que não é. Por quê? Se sai gente e mantém o número de homens, a porcentagem de homens, sai mulheres e mantém o número de homens, a porcentagem de homens vai aumentar. Então, colocar valores menores, nesse caso, não é uma boa ideia, não é um distrator plausível. Aí você coloca assim, 100%. Está maluco, meu irmão? Você vai usar 100% como distrator nessa questão? Então, saem 10 mulheres e fica só homem. Tá? Até poderia ser se houvesse a possibilidade de pensar que, ó, das 50 pessoas, 32% são homens. Tá? Se fosse um valor que pudesse dar 10 mulheres ali no meio. Tá? Se você coloca, por exemplo, 120, aí você está louco mesmo, né? Não tem como dar 120% das pessoas. 100% é todo mundo, 120 entrou mais gente na sala. Não tem como. A escolha do distrator é plausível. Tá? Quando você prepara a prova para elaboradores, às vezes aparece assim, você tem que justificar a resposta, é só resolver a questão. E agora você justifica os distratores. Você tem que dizer por que você escolheu cada distrator. Isso é difícil para dedéu. E com frequência não se faz, não. Você justifica um, justifica outro, aí você não tem como achar um jeito de justificar o 38%, você coloca assim, 38% é porque não é a resposta. Tá? Você acha que com frequência você busca os distratores nas possibilidades de erros na resolução. Tá? Outra coisa de distrator comum, e é impressionante, se você repetir um número, se um número estiver presente enunciado, é muito comum o aluno marcar o número que está enunciado. Se você repetir diversas vezes um número no enunciado, pode contar que vai ter um monte de gente marcando o número que está no enunciado. E isso não é... Fala 3 vezes, gema, gema, gema. Fala 3 vezes, gema, gema, gema. Mais rápido, gema, gema, gema. Como se chama a clara do ovo, cara, gema. Claro, se é do ovo, se chama clara. Gema é outra coisa. A repetição provoca isso, tá? Eu tinha uma questão que eu montava com repetição que era engraçada a quantidade de erro. Me fugiu da cabeça aqui. Mas deixa eu seguir aqui em frente, tá? Essas 2 questões caíram no vestibular, tá? Tá anotado aí, tá? Ó. Maria tinha algum dinheiro, gastou R$80 no supermercado e depois gastou a terça parte do restante comprando livros. Se ficou com R$100, que quantia tinha inicialmente? Comando, corpo da questão está aqui, comando está aqui, gabarito, solução e distratores. Tá? É claro que você não vai escolher como distrator 50. Ela gastou dinheiro, terminou com 100, ela não pode ter menos do que ela terminou no final. Dá 230 não é difícil fazer essas continhas aí. Tá? Agora, como é que você calcula? Você calcula imaginando erros que o aluno possa cometer para colocar os distratores, ou coloca distratores próximos. Tá? Outra, erros que o aluno pode cometer, cuidado. Teve uma discussão uma vez, tem que ter atenção. A resposta é, sei lá, 32. 2 elevado à quinta. Tá? Aí você coloca como distrator 5.000. Pô, presta atenção mesmo, não interessa como o cara fez esse conta. Dependendo do possibilidade de erro, você descarta. Por exemplo, a resposta é 10, 2 vezes 5. Aí você coloca 32, 2 elevado à quinta. Não, a resposta é 20, para ficar mais exagerado. 2 vezes 10. Aí você coloca como distrador 1024. O cara pode ter se enganado, ao invés de multiplicar, ele levou 2 à décima.
Meu irmão, você está falando sobre ovos que o cara comprou. Ele não vai comprar 1024 ovos para levar para casa para fazer uma torta, entendeu? Então você tem que ver, pode ter erros de conta que uma pessoa cometa. Teve um professor, inclusive, descontou um pontaço exatamente porque ele não prestou atenção. Ele pedia, era um professor de física, pedia a ordem de grandeza, ele pediu o tamanho de uma bola de tênis. E o garoto calculou e no final chegou à ordem de 10 quilômetros. Ele descontou um pontão do moleque, porque eu não admito que alguém imagine que uma bola de tênis pode ter o tamanho de 10 quilômetros. Tá? Porque, na verdade, ele não conferiu, que é uma das coisas que o aluno tem que ter hábito de fazer, se a resposta é plausível com o enunciado, tá? Com a estrutura que está sendo montada. Tá? E mesma coisa, você tem que pensar quando está montando os distratores. Esse aqui é legal, para a gente pensar em quais distratores usaríamos. Um copo cheio de água pesa 340 gramas. Se jogarmos fora um terço da água, o seu peso cairá para 240 gramas. O peso do copo vazio é... Dá para pensar, dá para fazer de cabeça, não é um problema difícil. Se você jogou um terço da água e saiu de 340 para 240, essa diferença é devida a um terço da água. Ou seja, um terço da quantidade de água pesa 100 gramas. Se um terço pesa 100 gramas, 3 terços, que é o copo inteiro, 300 gramas. Se pesa 300 gramas, 3 terços, e o copo com água é 340, o peso da água, o peso do copo vazio, 40 gramas. Letra A. O que você coloca para a letra B? 100. 100 é um bom distrator. Tá? Ele pode fazer a conta ali. Ele pode, ao invés de fazer um terço, falar o seguinte: uma jogada, jogou um terço da água fora, 240, 340. Ele pode trabalhar de repente, você pode pensar que ele pode pensar, ao invés de um terço, pensar com um meio. Ele pode fazer o seguinte: 340 menos 240 dá 100. Então, esse é o peso do copo, com 2 terços de água. Se 100 é o peso do copo com 2 terços de água, o peso do copo com 1 terço de água, 50. Distrator. Você pode pensar no que o aluno vai pensar. É claro que tudo que você pensar é chute. É razoável pela tua experiência, etc. Mas o aluno pode pensar alguma coisa absolutamente distinta e você vai descobrir. Daí a gente chama de atrator. Às vezes tem uma opção que você colocou que é um atrator, vai um monte de gente para aquela questão, e aí você vai fazer uma pesquisa de por que as pessoas foram para aquela opção. Tá? Agora, preste atenção, montou o corpo, mandou a pergunta, e aí você vai colocar as opções. É razoável colocar como distrator 300? Não. 300. O copo vazio pesa 300? De repente você pensa, um distrator que não é bom. Pensar nos distratores dá trabalho. Você pode jogar qualquer coisa, mas a questão está mal feita. Tá? Porque qualquer coisa o aluno pode ser atraído para a resposta certa. Tá? Porque é a única plausível, a única que pode ser essa aqui. Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou pensar com vocês em erros. Tá? Erros cometidos normalmente em questões, e presta atenção que isso é legal, tá? Seja a equação polinomial x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. A raiz positiva dessa equação pertence ao intervalo. Equação do segundo grau. Quais as raízes dessa menina aí? 5 menos 3, não é isso? Não é isso? 5 menos 3. Tá certo? Raiz positiva, 5. Resposta, B. O que tem de errado na questão? A D e a E são descartáveis. Se a D for verdadeira, se tiver dentro da D, a C também é. O intervalo do D está dentro do C. O intervalo do E está dentro do C. Tá certo? Você acaba de fazer uma questão só com 3 opções, e não com 5. Eu chamo esse erro de bonequinha russa. Tá? Você tem uma opção dentro da outra. Tá? Isso é um erro, e em
elaboradores de concurso, alguém vai pegar esse erro se você cometer. Tá? E vai dizer, tem um erro aqui. Tá? E em sala de aula você não tem mais 5 opções, tem 3. Essa questão está errada. Seja a equação polinomial, blá, blá, blá. Se R é a raiz positiva dessa equação, então isso não está errado, não, isso está certo. Eu estou chamando a atenção porque esse tipo de opções eu adoro. Porque está um conjunto dos números reais todo aí, e não há interseção entre eles. Dificilmente tem um erro nessas opções. Só se tiver 2 positivas. Mas daí eu perguntava, a maior raiz, aí acabou, mesmo. Tá certo? Agora, olha essa aqui. Essa está errada. Seja a equação polinomial x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a 0. A maior raiz dessa equação é positiva, negativa, 0, um quadrado perfeito, um número par. Essa questão está errada. Hã? Poder ser pode, mas qual é a maior raiz? A maior raiz aí é 5, não é isso? É a letra A, não é? Então o que a questão tem de errado? Obviamente ela é positiva. Porque a maior raiz, ou o número é positivo, ou ele é negativo, ou ele é 0. E a maior raiz vai ser positiva. Não, pode ter 2 raízes negativas. O produto é negativo. Ah, não, você já está pensando assim e está resolvendo a questão. Aí é o que eu quero que ele faça. O erro dessa questão é um erro que eu chamo de erro de tricotomia. Não interessa qual a resposta. Ou é a A, ou é a B, ou é a C. A D e a E eu tenho que jogar fora, porque se for a D ou a E, essa questão está anulada. Ou é positivo, ou é negativo, ou é 0. Para que eu quero saber se é quadrado perfeito ou se não é? Ou é A, ou é B, ou é C. Se a D ou a E forem verdadeiras, também vai ser verdadeira a A, B ou C. E essa questão está jogada fora. Eu chamo esse erro de tricotomia. Você fechou todas as possibilidades em 2 ou 3 opções. Jogou as outras fora. Eu estou falando para vocês que múltipla escolha não é fácil de montar. Vale um curso de múltipla escolha. E eu já dei, diga-se de passagem. Está errado. Na questão, as 2 questões anteriores que o senhor botou, nesse caso, seria válido colocar, por exemplo, o intervalo de menos 3 a 0? Pode, claro que pode. Não, no menos 3 a 0 você jogou o intervalo fora. Porque a pergunta é o comando, a raiz positiva. Mas aí você jogaria justamente com a falta de atenção do aluno de não prestar. Não, olha só, presta atenção. Você pode querer testar se ele sabe o que é positivo. Particularmente, atenção, nunca. Nunca que eu falo o seguinte, se você montar uma prova para testar atenção, você não está testando matemática. Tá? É a pegadinha. Eu já chego lá e te respondo. Tá? Você não deve montar uma questão. Vou até adiantar a brincadeira. Teve um colega que montou a seguinte questão. Verdadeiro ou falso? Coloque V nas questões, nas afirmativas falsas e F nas afirmativas verdadeiras. Por quê? Porque ele queria ver se o aluno estava prestando atenção. Ele acabou de dar uma banda num monte de gente que estudou feito maluco e sabia fazer a prova. Então, o que você testou? Matemática ou testou atenção? Pegadinha não vale. O que você quer saber é quem aprendeu, quem estudou. Não é se o cara prestou atenção. Pegadinha é coisa da década de 70, cara. Tá? Que se varreu para a década de 80, ninguém usa até hoje. Você só vai fazer a questão de prestar atenção numa prova que tenha sentido para isso. Tá? Deixa eu voltar para lá. Olha lá. Não vai voltar não, meu irmão. É correto afirmar que? Rapidinho. É correto afirmar que é possível montar uma questão sem corpo? Já discutimos. É possível montar uma questão sem comando? Já discutimos que não. É possível montar uma quantos devem ser os distratores? Normalmente se usa 5. Eu já vi 2 coisas. 5 deve ser usado para ensino médio e 4 para ensino fundamental. Não li nada a respeito para valer sobre isso. Tá? É correto afirmar que isso vale a pena, já está no nosso tempo estourado. Olha só. Evite o é correto afirmar que. Tá? Dá para usar? Dá, mas se você tiver cuidado, quando você cria uma questão, você cria um corpo e vai perguntar alguma coisa sobre aquele corpo. Tá?
sobre classificação de triângulo, por exemplo, que nós usamos, tá? Sobre área de figura, que nós usamos. Agora, o é correto afirmar que, como montar múltipla escolha é difícil, as pessoas normalmente utilizam isso para dar tiro para tudo quanto é lado. E não montam uma múltipla escolha. Como, por exemplo, sobre função quadrática, é correto afirmar que, agora pergunte o que você quiser. O cara não tem a menor ideia de como é que ele vai organizar a cabeça dele para resolver uma questão. Então, você não coloca direto uma única questão assim, sobre matemática, é correto afirmar que, aí coloca o que você quiser mesmo. Quando você cria uma questão, você fecha um tópico que vai ser perguntado. Todas as opções devem estar relacionadas com o tópico da pergunta. Não pode ser tiro a esmo para tudo quanto é lado. Tá? Não, porque daí cada opção se transforma numa questão. E se você pegar uma prova, sei lá, de 50 questões, se o cara tiver que resolver opção por opção, ele está roubado. Tá? Muito cuidado com esse tipo de coisa. E deixa eu só falar rapidinho de uma coisa. Tá? Figura, rápido. Tem 3 tipos de figuras que se usam em provas. Ilustrativa, sintética e informativa. As ilustrativas, com frequência, podem ser jogadas fora. Um exemplo é essa aí. Tá? Você só ilustra a figura, tem gente, inclusive, que é contra usar a figura ilustrativa em questões. O texto extra fala sobre isso, por isso eu vou bem rápido. Tá? A segunda é a questão síntese. Todas as informações estão no enunciado e a figura faz uma síntese. É interessante esse tipo de síntese porque a figura é uma estrutura heurística, ou seja, você consegue, com frequência, enxergar o enunciado inteiro na questão com mais facilidade. E a terceira é a questão informativa. Todas as informações estão nela. Tá? O texto extra que vocês receberam fala sobre isso. Nosso tempo está estourado. Vou pular isso. Espero que tenha valido nosso contato. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez. E obrigado.